Quais são os detalhes no preenchimento do atestado de óbito? Uma pergunta aparentemente simples. O médico pode cobrar pela emissão do atestado de óbito, da declaração de óbito? Sim ou não? Sem pensar, eu acho que você já deve ter imaginado que é um documento, mas que não tem cobrança. O médico não pode cobrar pela declaração de óbito. Mas tem um detalhe nessa história. O médico pode sim cobrar. Se ele não é o médico que vem acompanhando esse paciente no dia a dia, ele pode cobrar pela avaliação e constatação do óbito do paciente. Pode cobrar pelo ato de examinar o paciente e constatar o óbito. Mas pelo documento em si, a declaração de óbito, ele não pode fazer cobrança. Tá? Regra básica para preencher a declaração de óbito. Na morte natural ou por causas externas. Vamos separá-las, né? Lembrar que o atestado de óbito deve ser sempre dado, seja morte de causas naturais, de doença, ou por causas externas, não naturais, por exemplo, um acidente, um homicídio, um suicídio, ou morte onde você não consegue identificar bem a causa, há uma suspeita de violência. O detalhe é que essas mortes de causas externas devem ter a declaração de óbito, preferencialmente, não obrigatoriamente, mas preferencialmente preenchidas pelo Instituto Médico Legal, pelo perito do Instituto Médico Legal. Mas, de qualquer forma, se a pergunta for a seguinte: tem que fazer atestado de óbito em morte natural e de causa externa? Sim, ambas precisam de atestado de óbito. Só que quem vai fazer o atestado é que vai variar um pouco. E como é que eu preencho, né? Assim, o básico do preenchimento. A gente tem as linhas onde eu tenho. Na primeira linha, tá? A causa terminal ou imediata. Por exemplo, um edema agudo de pulmão. E aí, no próprio atestado, você, estando com o atestado na mão, vai ver que está escrito como, vou aumentar aqui, devido ou como consequência de. Então, por exemplo, um edema agudo de pulmão na linha A. Na linha B, como consequência de uma insuficiência cardíaca. Como consequência de uma hipertensão arterial. Aí, quando eu falei da hipertensão arterial, eu falei da doença de base. Então, a doença de base vai ser a última linha a ser preenchida. Então, duas formas de preencher. Eu prefiro começar com o evento final, um edema agudo de pulmão, decorrente de uma cardiomiopatia hipertensiva, decorrente de hipertensão arterial, caminhando até chegar na doença de base. Tem gente, e até o próprio manual do CFM, do Código da Declaração de Óbito, melhor dizendo, do Ministério da Saúde, o próprio manual, ele diz que você deve começar com a causa da doença de base e ir de baixo para cima até chegar no evento final. Tanto faz. Eu prefiro começar com o evento final, como dei exemplo, edema agudo de pulmão, como consequência de insuficiência cardíaca, como consequência de hipertensão arterial. O importante é que a causa de base vem por último. E outro detalhe é que, na parte 2, isso é parte 1, desse espaço do atestado. Isso é parte 1. Na parte 2, outras doenças relevantes, mas que não tenham relação direta com a morte daquele paciente, com aquele encadeamento. Por exemplo, esse paciente que eu descrevi, ele também tinha um câncer de próstata, diagnosticado recentemente. Entra na parte 2. Uma doença importante, porém não tem uma relação direta com a morte. Ao lado do que você preencheu ali, tanto na parte 1 como na parte 2, indicando os eventos até a doença de base e também a doença em paralelo na parte 2, ao lado há um CID. Mas quem vai preencher o CID são outras pessoas. No seu preenchimento do atestado de óbito, não há necessidade de você procurar o CID. E como é que ficaria o preenchimento do atestado por causas externas? Lembrar que o médico legista é quem vai preencher, né? O médico do Instituto Médico Legal. E aí ele bota na linha A a causa terminal.
a natureza da lesão, como por exemplo, um paciente que sofreu uma queda de andaime, um trabalhador caiu do andaime de 5 andares, sofreu um TCE e faleceu. O último evento foi um edema cerebral, decorrente de, como consequência de, um traumatismo crânioencefálico, um TCE. Como consequência de, aí, por último, ao invés de uma causa de base de doença, eu tenho um acidente a ser descrito. No caso, queda de andaime. Então é assim que vai ficar preenchido o atestado de óbito, a declaração de óbito. Edema cerebral decorrente como consequência de, isso está escrito, como consequência de, te ajuda a lembrar, como consequência de traumatismo crânioencefálico, edema cerebral como consequência de traumatismo crânioencefálico, como consequência de queda de andaime. E outro detalhe é que não importa o tempo decorrido entre o acidente e a morte, ainda assim será pelo IML, ainda assim terá como a última causa, a causa de base, a descrição do acidente. Por exemplo, houve essa queda de andaime, só que o paciente ficou internado durante 15 dias e acabou por vir a falecer. Fez uma infecção, uma sepse, etc. Ele morreu de sepse, consequente a uma pneumonia que evoluiu para sepse, consequente a ventilação mecânica, consequente à queda do andaime. E é o IML que vai dar esse atestado. Então, quando tudo que iniciou o processo foi uma causa externa, a causa externa entra como, entre aspas, a doença de base na última linha. Esse é o que é o detalhe.